Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Aguardar o pessoal ir chegando. Vou colocar uma musiquinha aqui para aguardar o pessoal. Bem-vindo, Daniel. Bem-vinda, Mara. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência nas conversas sobre as questões sistêmicas que atrapalham os nossos relacionamentos. E hoje a gente vai conversar sobre o nosso lugar no sistema. Boa noite, Mara. Boa noite, Daniel. Tudo certo, Daniel, e você? Tudo bem? Boa noite. A gente vai fazer uma dinâmica sistêmica no final da live, já para sentir o seu lugar no sistema. Na quarta-feira eu vou estar trazendo um trabalho em grupo com algumas dinâmicas sistêmicas para melhorar os seus relacionamentos e também para você voltar pro seu lugar dentro do sistema. Então vão ter algumas dinâmicas, algumas que já fazem parte do grupo, do trabalho em grupo, mas eu personalizo de acordo com quem vai participar. Se tiver alguma questão particular ali, a gente trabalha junto. Então é bem curador. A pergunta é: você está no seu lugar no sistema? Já se perguntou se você está no seu lugar? Como é que a gente sabe isso, né? Se a gente está no nosso lugar ou não? E caso não esteja, o que fazer? Então, tudo isso eu vou falar aqui na live. O que significa estar no nosso lugar do ponto de vista sistêmico? Significa ocupar com respeito o papel que naturalmente cabe para a pessoa dentro da hierarquia, da ordem no seu sistema. Isso é o que significa ocupar o seu lugar. É você ocupar o papel que lhe é natural ser seu. Cada pessoa tem o seu lugar no sistema, baseado na ordem de chegada. E a pessoa deve ocupar esse lugar, ela precisa ocupar o seu lugar. Se ela estiver fora do lugar dela, dá muito problema. Causa emaranhamentos, causa situações onde a pessoa perde a força e uma série de coisas que eu vou pontuar aqui. Que a gente pode ocupar vários lugares no sistema e isso infringe a ordem, infringe uma lei sistêmica. E sempre que há uma infração de uma lei sistêmica, acontece um problema para os descendentes e para a própria pessoa. Bem-vindos os que estão entrando agora na live. Quando a gente realmente está no nosso lugar, a vida flui com leveza. Então, se por alguma razão a vida não está fluindo, muito provavelmente você está fora do seu lugar. Quando a gente está no nosso lugar, as relações elas se tornam saudáveis. A gente sente força, nos sentimos fortes, nos sentimos pertencendo, nós temos clareza. Então, quando isso não acontece, a gente está fora do lugar. Então, é por isso que a gente vai olhar para isso, para que lugar a gente está ocupando e poder voltar para o nosso lugar, onde a gente deve estar, né? Bem-vindos os que estão chegando agora na live, bem-vinda Rubi, Ingrid. Então, estar no seu lugar no sistema, ocupar o seu lugar, é um ato de amor, de humildade. Boa noite, Rubi. Seja bem-vinda.
Muitas vezes a gente não ocupa o nosso lugar, a gente passa a ocupar o lugar de outra pessoa também por amor. Só que dentro da visão sistêmica a gente chama de um amor cego. O amor iluminado é o amor que vai ter um outro comportamento. O amor cego ele acontece por pertencimento, para equilibrar questões do sistema que estão desequilibradas. O sistema tem uma tendência a buscar o equilíbrio, mas o pertencimento é muito forte. E muitas vezes, para o sistema evoluir, é preciso fazer um pouquinho diferente. Então, só assim que a gente consegue evoluir como um todo. Se um membro do sistema evolui, todo o sistema vem junto, evolui todo mundo junto. Mas se a gente mantém aquele pertencimento cego, é como se a gente não conseguisse subir um degrau da espiral. A gente dá a volta e fica andando em círculo no mesmo patamar. Boa noite, Maria Gisele, bem-vinda, bem-vinda, Marciele. Então, estar num lugar no sistema é um ato de amor e de humildade, de amor iluminado. Por exemplo, os filhos, eles são os filhos, eles têm que estar no lugar de filhos. Os pais são os pais, os avós são os avós, cada um ocupa um lugar. Os irmãos também, por ordem de chegada. O mais velho é maior que o mais novo. E isso tem um significado sistêmico. Não é só simplesmente pela ordem, ponto. Não, existe um significado. Os ex-companheiros também. Tudo isso tem uma ordem no sistema. E isso precisa ser respeitado, precisa ser levado em conta. Quando a gente não leva em conta essa ordem, vai ter problema no momento atual e para os descendentes. Por isso que precisa muito olhar para isso e dar o lugar às pessoas que pertencem ao sistema e voltar para o seu lugar que lhe é natural. Quando a gente sai do nosso lugar, gera confusão, gera peso, fica pesado. Sabe quando fica pesado? Sempre que está pesado é porque a gente não está no nosso lugar. Geram doenças, geram conflitos. Então, muitas das doenças têm causas sistêmicas por estarmos fora do nosso lugar. Os conflitos também, principalmente de relacionamentos. Os conflitos de relacionamento amoroso, quando a gente não aceita os ex-parceiros do nosso companheiro ou da nossa companheira. As ex-parceiras do companheiro ou os ex-parceiros da companheira, enfim. Os ex da pessoa que está com você. Quando a gente não aceita essas pessoas, quando não inclui essas pessoas e dá um lugar para elas, porque elas têm um lugar. A pessoa só é o que ela é hoje porque ela teve convívio com outras pessoas antes. As relações servem para a gente evoluir e aprender. Então a gente precisa dar esse lugar para essas pessoas. Aí sim as coisas fluem. Senão as coisas não fluem. Depois que a gente começa a estudar as leis sistêmicas e começa a se perceber, porque só no tomar consciência dessas leis, de como elas funcionam, a gente já corrige um monte de coisa no sistema, mesmo sem constelar. A gente já começa a voltar para o nosso lugar, a dar o lugar para aqueles que foram excluídos, a olhar para aqueles que foram excluídos. Só isso, gente, leva uma cura gigantesca. Só nessa tomada de consciência. Então, vocês não têm ideia, assim. É muito incrível. Eu fiz o curso de constelação, foi em 2021. 2021, final de 2021. E até fazer o curso, já tinha participado de constelações, tudo, comecei a me interessar pelo tema, mas é diferente quando eu comecei a fazer o curso e estar mergulhada mesmo na coisa. E percebi quanta situação que eu passei, assim, ao longo da vida, né? Que estava fora do lugar, que não incluía, porque eu excluía pessoas, excluía da forma mais cruel, assim. Porque você não precisa nem falar para a pessoa, mas a alma dela sente quando você exclui. Então, assim, eu excluía simplesmente, por insegurança, por uma série de fatores, né? Então, hoje, com a consciência sistêmica, eu tenho outro olhar para tudo isso. E isso faz uma diferença, a vida fica muito mais leve, muito mais. Muitos sintomas físicos desapareceram, muitas doenças se curaram. Então, tem todas essas questões que a gente vai curando à medida que vai tomando consciência. Então, quais são os sinais de que você provavelmente não está no seu lugar?
Vamos ver se vocês estão no lugar de vocês ou não. Alguém de vocês toma para si a dor do pai ou da mãe? Por exemplo, quando critica o relacionamento amoroso dos pais, quando julga, que muitas vezes julgamos, né? A Doris coloca muito, exatamente. Quando a gente toma para nós as questões que são deles, a gente sai do nosso lugar. A gente vai para o lugar deles. E é pesado. Eles são grandes, a gente é pequeno perante eles. Eles dão conta de carregar as coisas dele, a gente não. Então a gente sai do lugar quando a gente se coloca, toma para si a dor do pai e da mãe. E muitas vezes leva ao filho a se colocar numa posição contra um dos pais, ou contra o pai ou contra a mãe. E isso aí gera um problema muito grande. Começa a julgar o progenitor ou a progenitora. E infringe a lei da hierarquia, a lei da ordem. E essa é uma lei sistêmica que precisa ser respeitada. Então a gente tem que deixar as questões dos nossos pais com eles, independente. Tem muita gente que olha para o pai e para a mãe quando passa por uma situação difícil. Nossa, coitado do meu pai. Coitado do pai? Quando a gente fala isso, a gente está tirando a força do nosso pai. Nosso pai tem força. Ou a nossa mãe, se a gente fala, ai, coitado. Sempre que a gente coloca uma pessoa numa posição de coitada, quando a gente sente pena dessa pessoa, é diferente de compaixão, tá, gente? Quando a gente sente pena, é como se a gente fosse capaz de resolver aquela situação e aquela pessoa não consegue. Isso põe a pessoa num lugar de inferior a gente. E os nossos pais sempre estão superiores a gente. Nós somos pequenos. Deixa eu ver o que a Doris coloca. Eu tenho isso perante a família. Minha mãe é alcoólatra e não aceito quando ficam julgando ela. Porque eu já falei, conversei, não adiantou. E minha família, tios avós, acham que devo tomar uma atitude. Então, Doris, a questão do alcoolismo é uma repetição de padrão. Provavelmente alguém lá atrás foi excluído na tua família e a tua mãe traz esse pertencimento através do alcoolismo. Provavelmente deve ter mais gente que é alcoólatra na família. E quando acontece isso, você não pode tomar uma atitude. Você pode auxiliar a tua mãe do teu lugar de pequena. Sim, o tio irmão do avô. Alguém lá atrás clama por um pertencimento, tá? Então, assim, o que tu podes é do teu lugar de pequena olhar para tua árvore ancestral. Nós vamos fazer um exercício no final dessa live. E quando tu fores olhar para tua árvore ancestral ali, você pode simplesmente olhar, tá, Doris? Olhar para eles e senti-los pertencendo. Isso já vai estar ajudando a tua mãe de forma indireta, porque você vai estar se ajudando enquanto membro do sistema, mas do teu lugar de pequena. E se as outras pessoas julgam a sua mãe, deixa com elas. Você volta para o teu lugar de pequena perante teus pais e que tu pode ter esse olhar reconhecendo quem foi excluído que faz parte do sistema. E olhar pro alcoolismo, você pode até falar pro alcoolismo assim, como o alcoolismo como uma situação, tá? Porque muitas vezes a gente conversa com as situações. Fala pro alcoolismo, ok, eu vejo você. Simplesmente assim. Eu vejo você. Porque a partir do momento que a gente vê, você já está dando um pertencimento em um lugar, aí não precisa mais ficar repetindo. Então isso já vai automaticamente estar auxiliando o teu sistema. Certo? Então, assim, essa é uma questão. A outra questão é quando a pessoa cuida emocionalmente dos pais como se fosse pai ou mãe do seu pai ou da sua mãe. Isso eu vou falar melhor na live
Eu acho que na live de amanhã, deixa eu ver aqui. Provavelmente na live de amanhã, sobre parentificação. Eu vou dar uma pincelada hoje aqui, mas amanhã a gente vai entrar em mais detalhes sobre a parentificação. Vamos fazer exercício também para quem passou pela parentificação. Oi, Alessandra, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda, Jeane. Então, assim, quando um filho cuida emocionalmente do pai ou da mãe, é extremamente pesado. Um filho, o pai e a mãe dão conta das questões deles. Só que o que acontece? O filho acaba assumindo responsabilidades que não são suas. E a criança, por exemplo, na parentificação, assume responsabilidades e funções, até práticas, tarefas de casa, que deveriam ser do adulto. E o filho acaba se tornando pai ou mãe do próprio pai, ou até mesmo dos irmãos. Então, isso está completamente fora do lugar, é pesado, a criança fica com trauma, com uma série de coisas. Isso amanhã nós vamos detalhar na live sobre parentificação. Então, é uma outra situação que precisa a pessoa voltar para o seu lugar, né? A parentificação, ela rompe com a ordem natural do sistema, onde os pais dão e os filhos recebem. Na parentificação, tem uma inversão e gera tanto emaranhamento, tanta desordem e repetições transgeracionais. E para curar isso, precisa recolocar cada um em seu lugar. É exatamente assim que volta, Rubi. É cada membro do sistema indo para o seu lugar. Então, assim, a partir de um dos membros que olha para isso, decide voltar para o seu lugar, é que nem você pegar, imagina uma lagoa, né? Você joga uma pedrinha na lagoa, vai criar uma onda. Essa onda vai chegar. Então, esse movimento já vai gerar uma mobilização. É um processo lento, pode ser um processo lento, mas é um processo que tem muita cura. A partir do momento que uma pessoa decide voltar para o seu lugar, já vai trazer cura para o sistema. Eu tenho tentado e não consigo. É porque tem algum pertencimento aí, Rubi. Aí a gente tem que olhar com um pouquinho mais detalhe. Por que você não está conseguindo, tá? Fazer as falas sistêmicas ajuda muito, mas muitas vezes tem que buscar a causa raiz do que está por trás. Vamos ver se ao longo da live você tem um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo contigo. Às vezes pode ter alguma fala aqui que você vai identificar e pode trazer uma solução. Uma outra situação é quando a pessoa assume responsabilidades que não são suas. Isso acontece muito na parentificação. Acontece também na dinâmica entre irmãos, quando as responsabilidades caem sobre os irmãos mais jovens. Eu vou falar amanhã também sobre a ordem dos irmãos. Não sei se vou falar amanhã sobre a ordem dos irmãos. Vamos ver o tamanho da live, como que vai ser. Mas ou se eu não falar amanhã, eu vou falar na quinta. Então tá numa sequência de assuntos para ir falando essa semana. Mas os irmãos também existe uma ordem. E existe uma função para cada irmão no sistema. Eu acredito que isso vai ser falado especificamente na live de quinta. Então, assim, quando essa responsabilidade cai em quem é menor, fica muito pesado. A pessoa está fora do lugar, ela não consegue dar conta de arcar com uma responsabilidade de alguém que é maior que ela. É pesado. E se a pessoa insiste em estar nesse lugar, ela vai adoecer o sistema e vão adoecer os descendentes. Só que na maioria das vezes a pessoa não tem consciência de que está fora do lugar. A pessoa está sofrendo, está ali, é uma doença hereditária de família, fica nisso. E muitas vezes é simplesmente porque está fora do lugar. Então, outros sinais que, vamos ver se vocês têm, tá? Sente culpa constante ou peso sem um motivo claro. Algum de vocês sente isso? Culpa constante ou peso sem um motivo claro? Então, esse é um sinal de que está fora do lugar. Vocês sentem isso? Outra situação é que tem dificuldade de prosperar ou se realizar nos relacionamentos. Vocês sentem isso também? Dificuldade de prosperar ou de realizar nos relacionamentos? Isso é um sinal também bastante forte de que a pessoa está fora do lugar dela. Vive com excesso de controle ou sempre tentando salvar alguém? Essa é outra pergunta.
Se a pessoa tenta controlar o tempo todo, vive com excesso de controle e tentando salvar alguém, muito provavelmente está fora do seu lugar. Então, tem algumas dinâmicas ocultas que levam. A Alessandra se identificou. Então, agora vamos olhar as dinâmicas ocultas que levam a pessoa a ficar fora do lugar. Porque a pessoa não vai para fora do lugar só porque ela decidiu ir. Existe um movimento dentro do sistema familiar que empurra essa pessoa para fora do lugar dela. E muitas vezes acontece, a gente aqui não tá para julgar pai e mãe, tá, gente? Acontece porque os pais já trazem uma dinâmica sistêmica doentia, já vem do seu sistema, e isso se mantém. E isso leva o filho a ir para fora do lugar dele. Tá? Então, uma das coisas é a parentificação. Eu vou entrar em detalhes amanhã. É o pai e a mãe que começam a exigir do filho que cuidados de pai e mãe para os seus pais. E isso tem muito, vocês não têm ideia, de pai ou mãe imaturo que exige que a criança se coloque no papel de cuidador dos seus pais ou de confidente. A mãe que fica queixando do seu relacionamento com o pai para a criança, ela está parentificando essa criança e nem se dá conta disso. E muitos casais, às vezes, são muito jovens, casam muito jovens. Nossos antepassados casavam jovens. Não é porque eram de uma outra época que já estavam maduros emocionalmente. Muitas vezes não. Muitas vezes já vem com uma criança interior ferida sem ter oportunidade de tratar. Imagina como era no passado isso. Então eles faziam essas dinâmicas. Muitas vezes a mãe queixava para o filho ou para a filha sobre o comportamento do pai, sobre o comportamento do seu marido, né? Que é o pai da criança. Então isso gera um problema, que daí essa criança vai para o lugar de mãe da mãe ou de pai da mãe, e aí fica contra o pai. Nossa, gera um emaranhamento, gente, vocês não fazem ideia. E aí todo mundo sai do seu lugar. Então, outra situação que leva é o julgamento profundo aos pais. Quando acontece essas dinâmicas, acaba levando o filho a julgar o pai ou a mãe. Exclusões de membros do sistema. A pessoa inconscientemente assume o lugar daquele membro excluído. Isso eu vou falar um pouquinho mais na live sobre alinhamento de irmãos. É mais comum entre os irmãos até de assumir o lugar do irmão que partiu, ou do irmão abortado. Quando tem aborto na família, o filho que vem depois do aborto tem uma tendência muito grande a pegar o destino do anterior. Só que o anterior tem um lugar dele, cada um tem o seu destino. E aí fica aquela vida pesada que não vai para frente, sabe? Aquela coisa truncada. Aí vai pesquisar, tem um aborto antes. Ou um irmãozinho que partiu antes também. A morte de irmão é bem complicado, gente. Aí eu vou falar isso na live sobre os irmãos. Às vezes, quando também tem um ancestral que parte cedo, e a pessoa traz esse ancestral pro pertencimento, ela tem uma tendência de sair do lugar dela para ocupar o lugar daquele ancestral. E aí começa a ter comportamento daquela pessoa. E aí fica aquela coisa ambígua, sabe? Tá no seu lugar, mas não tá. Então, tudo isso leva a sair do lugar. Por isso que é importante a inclusão de todos os excluídos. Quando eu falo todos, é todos. Todos. Aqui eu tô falando de dinâmicas dentro da família. Porque existem as dinâmicas dentro de relacionamentos. Outra situação dentro da família é a filha que não completa o movimento de voltar para a esfera da mãe. Ou o filho que não completa o movimento de voltar para a esfera do pai. Isso eu falei naquela live de quinta-feira passada sobre o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Além de levar essa pessoa a permanecer na criança, que fica aquela criança com o movimento interrompido em direção à mãe e o movimento interrompido em direção ao pai, ela acaba se casando, entre aspas, com seu progenitor de sexo oposto. Por exemplo, a menina que não faz o movimento de voltar para a mãe, porque quando a criança nasce, seja menino ou menina, o primeiro amor é a mãe. Depois, naquela fase do Édipo, a menina vai para o pai e o menino vai para a mãe, o menino fica na mãe.
Depois essa menina precisa voltar para a mãe, o pai precisa liberar ela para que ela volte para a mãe. Se há conflito entre o casal, muitas vezes ele não deixa essa menina voltar. E aí a menina fica ligada ao pai. E muitas vezes ao lado do pai. Fica como se fosse, entre aspas, ocupando o lugar da mãe, que é extremamente pesado para ela. Isso ela exclui a mãe, então gera uma exclusão. E ela se torna filhinha do papai. E aí, para encontrar um relacionamento que vá preencher, fica complicado, porque ela se sente traindo o pai. Gera uma dinâmica terrível, assim. E além do que está fora do lugar. E o mesmo acontece com o menino. O menino se apaixona pela mãe, o primeiro amor da criança é a mãe, tem aquele momento da paixão no Édipo e depois ele precisa fazer o movimento em direção ao pai. Se ele não faz esse movimento, porque há conflito entre o casal, ou esse pai é ausente, ou esse pai está separado e não tem uma figura masculina, esse menino fica filhinho da mamãe. Ou ele fica afeminado, ou ele se casa com a mãe. Muitos não conseguem nem sair de casa. E quando consegue sair, consegue ter um relacionamento, eles vão geralmente se relacionar com meninas que são, com mulheres que são filhinhas do papai também. A Juliana fala que não passou por esse processo, mas casou com o pai. Exato, Juliana, mas quando casa com o pai, porque houve uma exclusão da mãe por alguma razão. Então, provavelmente, o que pode ter acontecido no teu caso, se tu não passou, o teu pai era ausente. Você quer dizer que casou com a mãe, substituiu o pai, foi isso? Porque quando o pai é ausente, a menos que a tua mãe reclamasse da ausência dele. Quando a mãe reclama da ausência, ela passa a se identificar com o pai, pode ser isso. E quando acontece essa situação de estar casado com pai ou mãe, tá fora do seu lugar. Precisa voltar para o lugar de filho, de filha, porque é de onde dá conta. Quando a gente se coloca nesse lugar de estar ao lado do pai, é pesado para a gente, né? A gente exclui a mãe, como eu falei, e isso ocupa o nosso lugar, do lugar que seria de um relacionamento amoroso. Então a gente entra num relacionamento amoroso estando indisponível enquanto parceiro romântico. E aí só vai conseguir se relacionar com quem está nessa mesma dinâmica. Porque daí os dois vão ficar transitando entre pai e filho, entre mãe e filha. E aí fica uma dinâmica doentia. E tem muita gente que fica casada por anos, às vezes a vida inteira. Não tem nenhum problema se casarem os dois assim, desde que os dois busquem autoconhecimento e voltem para o lugar de adulto. Voltando para o lugar de adulto, podem ter uma relação sadia de dois adultos, um ao lado do outro. Mas aí não operam mais como pai e mãe um do outro, nem como filho e filha um do outro. E sim como pessoas que estão ombro a ombro. Então, por isso que é importante curar essas dinâmicas, né? Quando se identifica também com a dor, por exemplo, da mãe contra o pai, e se posiciona no lado da mãe ficando contra o pai, aquilo que eu falei, a mãe começa a falar mal do pai para a criança, e aí a criança se posiciona ao lado da mãe para defender a mãe e se posiciona contra o pai. E essa pessoa sai totalmente do seu lugar, né? Quando um dos pais vai embora, ou falece, ou é ausente, o filho vai para o lugar desse que está ausente. Normalmente é assim que acontece. Até na dinâmica que você falou, Juliana, que o seu pai era ausente, não é comum você ter ido para o lado dele. Seria mais comum você ter ido para o lado da sua mãe. Mas deve ter algum outro emaranhamento aí que te levou para esse papel. Com certeza tem, né? Deixa eu ver aqui o que a Juliana coloca. A minha mãe é maravilhosa, fez papel com maestria, mas meu pai não era. Abandonou a gente e morreu quando eu tinha 14 anos. Meu ex-marido tinha as minhas... Olha o pertencimento aqui. A falta da inclusão, porque nesse caso aqui o teu pai provavelmente foi excluído. Quando uma pessoa sai do sistema, sai do sistema não, perdão, porque ninguém sai do sistema. Quando sai de casa, né? Vamos colocar assim, como ele saiu de casa. E a tua mãe criou vocês sozinha. E depois ele veio a falecer. É comum que as pessoas excluam
parem de falar na pessoa ou não querem nem falar na pessoa. E aí, um descendente vai acabar trazendo para o sistema alguém com aquelas características. O teu ex-marido, ele não veio à toa para o teu sistema, ele veio para cobrir veio para trazer o equilíbrio da falta do teu pai. Ele expulsou a mãe com os filhos de casa. Não, não importa, mas ele rompeu o núcleo ali, né? Ele deixou de estar presente fisicamente no núcleo. É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, o teu ex-marido, ele teve um papel no sistema. Então, é bem importante tu agradecer a ele. Agradece a ele, tá? Na dinâmica que a gente vai fazer hoje, tu volta pro teu lugar e inclui o teu pai de volta. Teu pai faz parte, porque 50% de você é ele. Não tem como excluir. Mesmo ele tendo falecido, mesmo ele tendo expulsado a tua mãe, não importa. A questão da relação de casal deles é questão deles. Tem que deixar com eles. Assim foi a história deles. Então, você é a filha, apenas a filha. Então, você houve um ato de amor, porque para você ter nascido, para uma pessoa nascer, precisa haver amor. Então, só isso já é suficiente. A relação de casal deles é uma questão deles, certo, Juliana? É importante que você deixe com eles. E aí você consegue voltar para o teu lugar de filha e estar inteira para ter um relacionamento que não vá repetir o padrão da tua mãe ou do teu pai. Aí vai ter um padrão próspero, porque você, do seu lugar, pode fazer um pouquinho diferente e honrá-los numa relação próspera. Então, só com a tomada de consciência, gente, de a gente percebendo esses movimentos, já traz cura, tá? É bem legal. Isso que é o gostoso da constelação, desses estudos de constelação. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. A gente pertence a vários sistemas. Nós pertencemos ao sistema familiar de origem, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, irmãos. Sim, muito legal, é verdade, muito legal mesmo. Pertencemos a um novo sistema quando a gente encontra um relacionamento amoroso, que a gente casa. Pertencemos ao sistema da nossa empresa, do local onde a gente trabalha, dos grupos sociais onde a gente frequenta. Cada lugar é um sistema e nós pertencemos. E as ordens do amor, a hierarquia, pertencimento, equilíbrio do dar e receber, atuam em todos esses sistemas. Deixa eu ver o que a Marcele pergunta. Terá outra sessão, que nesse dia não posso ir, mas queria muito fazer. Boa noite, Marcele. Vai ter amanhã não, perdão, quarta-feira, outra sessão. E provavelmente no sábado à tarde também, tá? Sábado à tarde, geralmente eu faço alguma sessão assim. Eu posso fazer também com movimentos sistêmicos. Boa noite, Alecris, bem-vinda. Então, no relacionamento amoroso também, gente, existe uma ordem dos parceiros e parceiras anteriores. Isso a gente vai fazer no nosso movimento sistêmico. Colocar os relacionamentos anteriores para pertencer. É fácil? Não. Quando tem mágoa, quando tem ressentimento, é difícil. Mas precisa colocar. Aí tem as ferramentas, que é o divórcio energético, para curar as mágoas, os ressentimentos, que a gente vai fazer também, limpar tudo isso, para que possa dar um lugar para cada um dos ex e das ex-parceiras de vocês. Porque quando a gente exclui, você vai arrumar outro parceiro ou outra parceira com as mesmas características, vai vivenciar as mesmas coisas. Que a gente só consegue incluir de verdade, incluir de coração, quando a gente está resolvido com essas pessoas. Essa que é a grande chave. E o relacionamento serve para a gente aprender, para a gente crescer, serve para trazer equilíbrio para o sistema. Muitas vezes um relacionamento que parece ruim, péssimo, aquela coisa horrorosa, veio trazer um pertencimento de um ancestral que estava lá atrás, que foi excluído. Então a gente tem que agradecer essas pessoas. Só que é por isso que a gente tem que mudar o nosso olhar. Passar a ter um olhar mais sistêmico. E aí a gente sai do julgamento. Por isso que a gente fala que nas constelações, na visão sistêmica, não tem julgamento, independente do que aconteça.
Então, é preciso, como eu falei, incluir os nossos ex-companheiros, os ex-parceiros, as ex-parceiras, as ex-companheiras. E incluir os ex das parceiras e as ex dos parceiros. Eu não gosto muito da palavra ex, os anteriores e as anteriores. Porque ex parece que joga para o escanteio, né? Não. É primeiro, segundo, terceiro, quarto relacionamento. Existe uma ordem. Principalmente quando tem filhos. Ainda que tenha sido só um aborto. Quando a gente tem filhos com alguém ou quando tem aborto com alguém, a gente tem um elo que não se desfaz nunca mais. Então a gente precisa olhar para isso. Essa pessoa vai pertencer para o resto da sua vida. Porque você formou um sistema com aquela pessoa. Isso, Marciele, perfeito, perfeito. Você já você já vai estar curando muita coisa, muita coisa. Eu que fico feliz, eu fico feliz com esse retorno. É muito bom. A gente vai tomando consciência e já vai curando. Nossa, é muita libertação. E tudo vai ficando mais leve. Na verdade, é um caminho diferente para encontrar o perdão, né? Só que é para uma outra via. Na constelação eles nem chamam de perdão, eles usam um outro termo, assim, usam o equilíbrio, não usam a palavra perdão. Então, por isso é importante esse olhar, né, para essas pessoas. A gente saber que, assim, por exemplo, você tem um namorado ou uma namorada, enfim, e aí você tem uma outra pessoa, um ex ou uma ex, um anterior dessa pessoa, né, ou uma anterior, e você tem raiva daquela pessoa. Na maioria das vezes a gente tem ciúmes dessas pessoas, principalmente quando ficou algo mal resolvido ou quando tem algum elo, alguma coisa. Mas essa pessoa, ela tem uma dor muito grande por não ter ficado com aquela pessoa que agora está com você. E isso a gente tem que olhar e reconhecer e agradecer a essa pessoa. Porque a pessoa só está com a gente porque essa pessoa saiu do caminho. Deixa eu ver o que a Marcele coloca. Depois que eu comecei a fazer isso, comecei a ver padrões. Exatamente. Juliana pergunta, elos eternos. Cria elos, Juliana, sim, porque você pertence a um sistema. Quando você tem um relacionamento em que você deixou um descendente, ainda que teve um aborto, mas gerou uma vida, ainda que durou pouquíssimas horas, cria um vínculo, um vínculo. Há quem diga que quando tu tem relação sexual com a pessoa, tu já cria. Porque a gente não tem como saber, né? A não ser que constele, e nem sempre aparece, mas saber se não houve algum aborto aí que a pessoa nem ficou sabendo que teve. Então, quando há relação sexual, já tem uma troca, um vínculo, já cria um vínculo energético muito grande. E quando tem uma gestação, então daí você passa a pertencer, porque o seu filho tem um pai. Essa pessoa vai ser pai do seu filho para sempre. Ou seu filho tem uma mãe. Essa pessoa vai ser mãe do seu filho para sempre. Então não tem esses laços são eternos. Nessa existência e depois passam a ser vínculos de vidas passadas, quando você está numa outra existência. Mas são laços que tem que ser dado o seu lugar, ainda que de vidas passadas. E quando a gente tem uma situação de vidas passadas atuando agora, nós precisamos dar o lugar daquilo que aconteceu lá atrás. Mas a gente dá o lugar, coloca no lugar. Porque tudo tem um lugar. E se a gente não dá esse lugar, algo lá na frente vai reclamar, vai pedir. Então, quando a gente ignora quem veio antes, gera uma exclusão. E isso cobra o seu preço. Então, gera conflito nos relacionamentos, filhos emaranhados, dificuldades de seguir em frente. E isso principalmente nos relacionamentos amorosos. Já estou falando das relações de casal. Quando a gente não inclui, quando exclui os anteriores da sua parceira ou as anteriores do seu parceiro. Principalmente se tem filhos envolvidos. Você não pode excluir. Essa pessoa tem que saber que ela tem o seu lugar. Aí existe uma situação assim, ó, que é bem comum de acontecer, tá? A pessoa casa, faz um casamento, casou na igreja, tudo bonitinho, com alguém que morou junto com uma outra pessoa.
mas ela nunca se sentiu casada. Não, eu morei junto, só era minha namorada, ou meu namorado, morei junto. Mas a outra pessoa se sentia casada. Somente se teve um filho na jogada. Você morou junto, teve um filho, teve uma gestação. Do ponto de vista sistêmico, aquilo foi um casamento, mesmo que não tenha acontecido um casamento no papel. Se você morou junto com uma pessoa, mora junto com uma pessoa, compartilha a vida com uma pessoa, e se você teve uma gestação, principalmente, você está casado com essa pessoa. Isso precisa ser olhado como um casamento. Por quê? Porque se a pessoa casa novamente, vocês separam, casa novamente, aquela não vai ser a primeira esposa, ou ele não vai ser o primeiro esposo. Isso precisa ser dado lugar para essa pessoa. Eu falo isso por experiência própria. Eu já passei por uma situação assim de não reconhecer que essa pessoa foi a primeira esposa. E aí gerou um problema gigantesco no sistema. Até que muito tempo depois eu fui constelar e apareceu uma pessoa reclamando do seu lugar. E fazia muito sentido da forma como ela apareceu. Porque ela realmente tem o lugar dela. Ela pertence, veio antes de mim, tem precedência. Então, quando a gente dá um lugar para essa pessoa, a gente se sente em paz. Enquanto a gente não dá esse lugar, a gente não tem paz. Por isso que é importante. E aí, se a gente tem filhos, o filho fica emaranhado. E aí acontece uma situação bem curiosa. A pessoa casa, a pessoa teve um namorado. Aí morou junto com esse namorado, ou teve um namoro, ainda que não tenha morado junto, mas foi um namoro muito intenso emocionalmente. Essa pessoa pertence. Foi algo assim que foi quase casado, assim, né? E a pessoa se casa. Mas ela saiu brigada com essa pessoa, não quer nem ver, excluiu essa pessoa. Ela se casa com outra pessoa, que muito provavelmente pode vir trazer questões desse outro anterior. E aí o filho desse casal novo nasce a cara, os comportamentos, o jeito do anterior. Isso é muito comum. Ou de repente um sobrinho, um outro parente daquele sistema familiar traz aquela pessoa que parece até que é filha da pessoa. Ou repete uns padrões que a pessoa tinha. Porque alguém vai pedir para ser incluído. O sistema faz esse movimento para que ninguém seja excluído, porque todos fazem parte. Então, assim, a cura começa quando a gente reconhece o lugar dessa pessoa. Simplesmente assim, ó. Você veio antes, eu te vejo. Só isso. Agora posso seguir em paz. Já vai trazer um alívio muito grande. Com essa simples frase. Você veio antes, eu te vejo. Agora posso seguir em paz. O novo só pode reconhecer quando o antigo, só pode florescer, o novo só pode florescer quando o antigo é reconhecido. Quando quem veio antes é reconhecido. Isso é válido para relacionamento, para trabalho, para família, para qualquer. Até no trabalho também, gente. No trabalho também. A gente, quando está numa empresa, e essa empresa teve um primeiro chefe fundador, um primeiro sócio fundador que criou aquela empresa. Aí esse sócio falece, seguem os outros sócios, e de repente não se fala mais nesse sócio. Complica a empresa. Esse primeiro que criou, ele precisa ser honrado, ele precisa ser lembrado. Porque ele faz parte, pertence. E essa hierarquia precisa ser respeitada. Quem chegou por último numa empresa, ainda que tenha mais conhecimento do que os outros que chegaram antes, por exemplo, tá? A pessoa começa a trabalhar num lugar, está trabalhando numa empresa, num escritório, enfim, sei lá. A pessoa chegou ali, tem curso superior, tem bastante conhecimento, e tem uma senhorinha da limpeza que já trabalha ali há muitos anos. E a pessoa chega ali meio que com um comportamento, sabe? Ah, porque eu tenho um cargo, eu vim assumir um cargo elevado. Se você tratar aquela pessoa sem dar o devido lugar dela, que chegou muito antes, olhar para ela como alguém que já está ali há mais tempo, que tem precedência, você não vai se dar mal no ambiente de trabalho. Por isso que é importante, quem está antes ali
ser respeitado enquanto pessoas que já estão, ela conhece como é que funciona aquilo ali. Pode não ter o conhecimento técnico da pessoa que entrou, mas ela conhece as pessoas, conhece a alma do ambiente. E você vai começar a conhecer. Então, tudo isso é muito importante, é saber o nosso lugar. Claro que do ponto de vista técnico, a pessoa vai ter mais, né? Vai ter mais conhecimento. Mas do ponto de vista estar no lugar, não, a pessoa precisa se colocar no seu lugar. Né? Isso é muito importante, a gente ter essa consciência. É um outro olhar, né? Completamente diferente. E mesmo que essa pessoa vai ser chefe dessas outras que já estão lá há mais tempo. Você vai chefiar, mas ao mesmo tempo com uma postura respeitando os lugares dessas pessoas que chegaram antes. É bem desafiador, gente. É bem desafiador para quem tem que trabalhar dessa forma, né? Mas existem falas específicas para isso. Tem formas, né, de estar curando, de estar se colocando de uma forma bem respeitosa, vamos colocar assim, né? Agora a gente vai fazer uma dinâmica sistêmica para ajudar vocês a perceberem o seu lugar, tá? Eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Pode fechar os olhos um pouquinho. Buscar uma posição confortável. Vamos fazer uma inspiração profunda pelo nariz. E solta o ar pela boca como um alívio. Mais uma vez, inspire profundamente pelo nariz. E solte o ar pela boca. Mais uma vez. Inspira profundamente pelo nariz. E solte o ar pela boca. Agora leve a atenção para o seu corpo. Observe o seu corpo. Observe o seu lugar. Agora você vai visualizar o seu pai e a sua mãe atrás de você. Pode visualizar o seu pai com a mão dele em cima do seu ombro direito. A sua mãe com a mão em cima do seu ombro esquerdo. Atrás do seu pai, os seus avós paternos, também com as mãos no ombro do seu pai. Atrás da sua mãe, seus avós maternos, com as mãos em cima do ombro da sua mãe, dos ombros. Atrás dos seus avós, os seus bisavós, tanto paternos quanto maternos. Atrás dos bisavós, os seus trisavós. Depois dos seus tataravós, pentavós. E assim por diante. Vai vendo essa árvore ancestral bem grande que tem atrás de você. Sinta essa força que vem de trás. A força da sua linhagem. Sinta no seu ombro direito vindo a força da sua linhagem masculina. No seu ombro esquerdo vindo toda a força da sua linhagem feminina. Agora observe se em algum momento da sua vida você tem ocupado algum lugar que não é seu.
Observe se houve alguma tentativa de salvar os seus pais, ou se você julgou o seu pai ou a sua mãe, ou se sentiu responsável pelo destino de algum deles. Deixe que venha a sua consciência. Apenas observe. Agora olhe um pouquinho. Se visualize virando um pouquinho para trás e olhe para o seu pai e olhe para sua mãe. Fale para o seu pai assim: querido pai, isso pertence a você. Por amor eu tomei, agora por amor eu devolvo. E se visualize devolvendo para o seu pai tudo que é dele. Fale para o seu pai assim: eu sinto muito se eu sair do meu lugar de pequeno, do meu lugar de pequena. Fale para sua mãe: querida mãe, visualize algo que pertence à sua mãe, tudo que pertence à sua mãe, diga a ela: isso pertence a você. Tudo que você tomou consciência desse momento que você se visualizou. Por amor eu tomei, agora por amor eu devolvo. E se visualize devolvendo. Sinto muito se eu te julguei. Eu sou apenas a filha, eu sou apenas o filho. Fale para eles: eu sou pequena, eu sou pequeno diante de vocês. Hoje eu escolho ocupar o meu lugar, que é de onde eu dou conta. Deixo com vocês as questões de relacionamento de vocês. Vocês são grandes, vocês dão conta. Se visualize entregando para eles tudo que pertence a eles. Agora se visualize fazendo um movimento, virando de costas para eles, com gratidão, com respeito, para você ir para o seu lugar, que é na frente deles, e dê um passo na frente. E eles colocam novamente as mãos nos seus ombros. E fale novamente: hoje eu escolho ocupar o meu lugar de pequeno, de pequena, que é de onde eu dou conta. Sinta no seu corpo esse lugar, sinta esse lugar. Sinta as mãos deles tocando os ombros de vocês. Não importa se você conheceu o seu pai ou sua mãe, são seus pais biológicos que trouxeram a vida até você. Sinta o seu lugar. Esse é o seu lugar, o seu ponto de força. Respire profundamente mais uma vez nesse lugar. Agradeça o seu sistema. Agradeça a si mesmo, a si mesma por estar aqui, se permitindo fazer essa cura. Visualize o seu lugar. Esse é o seu lugar. Sinta o seu lugar. Quando você volta para o seu lugar, todos ganham força. Respire profundamente mais uma vez. Sentindo esse ponto de força. Receba toda
toda a força e as bênçãos do seu sistema familiar, que vem do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados. E sentindo-se pleno, plena, se visualize dando um passo na direção do destino de vocês. Mantendo esse lugar de vocês. Você então abre os braços para o seu destino, para aquilo que é seu. E diga mais uma vez aos seus ancestrais: vou honrá-los fazendo um pouquinho diferente. Aos pouquinhos, vai retornando para aqui agora, sentindo-se fortalecido, fortalecida. No seu tempo, você pode abrir os olhos. Tudo bem? Como é que foi para vocês fazer esse movimento? Conseguiram sentir? Conseguiram perceber o lugar de força? Como é que foi para vocês? Se alguém quiser compartilhar, quiser falar por microfone, se quiser apertar a mãozinha ali e falar por microfone, é bem-vindo, bem-vinda. Você compartilhar a experiência, como foi. É bem legal esse exercício, gente. Na plataforma eu tenho um e-book que é um exercício sistêmico. Eu recomendo fazer no mínimo 21 dias, que é para justamente a pessoa introjetar, estar no seu lugar. Isso em relação aos pais e aos antepassados, né? Não é alinhamento de irmãos, que a gente tem um lugar nosso também em relação aos irmãos. Aqui, como é uma live, eu não tinha como fazer esse alinhamento. Eu vou fazer isso no trabalho de grupo, que aí é um trabalho fechado, são menos pessoas, aí eu consigo fazer de forma individual. Porque daí a gente tem que incluir de forma. Precisa incluir todos os irmãos, né? Então, mas esse e-book já ajuda bastante a você receber essa força do sistema familiar e estar no seu lugar de pequeno em relação a pai, mãe, avós. É bem bacana, tem as falas sistêmicas ali. E eu recomendo fazer no mínimo 21 dias. Eu fiz por 90 dias e foi muito curador. É bem bom fazer esses processos, sabe? Alguém que quer compartilhar como que se sentiu fazendo esse movimento? Se alguém quiser compartilhar. Amanhã eu vou dar continuidade nesse assunto e vou trazer fala mais detalhada sobre a parentificação e, e vou trazer também uma questão que está ligada com a parentificação, que é a filha mulher, a filha caçula, que muitas vezes é parentificada por uma questão cultural. Então, eu vou entrar bastante nesse tema. E na quinta-feira eu vou fazer uma live só sobre a questão da relação com os irmãos e o papel de cada irmão. A função de cada irmão no sistema familiar. Então as lives vão estar sempre voltadas com esse tema de relacionamentos como um todo. Eu já aproveitar esse mês dos relacionamentos, né? A gente tá fazendo. Então amanhã não, perdão. Na quarta-feira o trabalho de grupo vão ser só 3 vagas, tá, gente? Eu reduzi para 3 vagas para que a gente possa olhar com bastante precisão para esses movimentos sistêmicos. Então acaba sendo em grupo, mas é individualizado. E no sábado acho que eu vou trazer de novo esse trabalho.
Daí eu não vou fazer da criança interior, vou fazer desse de movimentos sistêmicos. Aí vão ter mais questões para a gente estar fazendo movimentos. Não vai ser igual a de quarta, porque daí eu vou trazer outras coisas como alinhamento de irmãos. Aí eu vou trazer no sábado. Mas eu confirmo com vocês direitinho ao longo da semana, o horário certinho. Acredito que seja umas 2:30 da tarde, como das outras vezes. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Os que chegaram no finalzinho, pena que pegaram bem no final da live, né? Mas eu vou estar trazendo sobre esse tema sobre ocupar o nosso lugar do sistema. Amanhã continua esse assunto e vão ter mais lives nesse sentido. Semana que vem eu vou trazer uma live sobre o conselho kármico, para a gente se preparar para segunda-feira, dia 30, que vai ser o dia da reunião do conselho kármico. Mas isso eu vou estar falando ao longo da semana, tá bom? Gente, uma ótima noite a todos vocês. Tenham bons sonhos. Agradeço a presença de todos. Beijo no coração de cada um de vocês. E nos vemos amanhã na live. Tchau, tchau.